Vídeo. Então, boa noite, pessoal. Vou estar iniciando aqui a aula. Só fazendo um recapitular um pouquinho aí sobre a matéria que nós estávamos estudando, né? O que faz o psicólogo comunitário? Então, ele vai contribuir com a construção de programas inovadores de intervenção social, baseado em metodologias colaborativas de investigação-ação, promovendo a questão do empoderamento e da facilitando a questão da mudança social. Ele vai ser um agente que vai intervir nos grupos, né? Que ali estão, oficiais, às vezes que já tem num CRAS ou alguma coisa em alguma ONG, enfim, ele vai tentar fazer com que as pessoas trabalhando aqueles 4 pilares que a gente falou na última aula. Ah, Na questão ainda desses programas, ele vai tentar estruturar esse programa, ele vai tentar ou implementar se esse programa ainda não existir, ou avaliar como está funcionando esses programas na área de prevenção, por exemplo, na área de violência, das situações de vulnerabilidade de modo geral, violência contra mulheres, crianças, bullying. Então ele vai ser um agente que vai estar auxiliando as pessoas nesses grupos a mudarem essa forma de ver e de agir. Porque a gente tem que entender o seguinte: por mais que eu não tenha o potencial, vamos dizer assim, o potencial talvez financeiro para fazer um trabalho, eu vou ter o potencial pessoas. Essas pessoas elas vão conseguir fazer esse trabalho. A gente vai estar fazendo um apoio aos grupos e às organizações que tiver nessa comunidade, coletividades, ONGs ou outro tipo, para que todo mundo funcione de uma forma eficaz, cumprindo os objetivos a que se propõe, de acordo com o lugar que você está instaurado ali. Ao nível da cultura, do bem-estar físico, do desenvolvimento integral, dos grupos que pretende beneficiar, enfim. Pode contribuir também para a consultoria da criação de grupos ou organizações de ajuda mútua, onde pessoas podem ajudar a si próprias e outros na resolução de seus problemas, de forma natural, integrada e que promove o sentimento de integração e de pertença. As pessoas têm que entender quais são os papéis dela nesses grupos, o quanto elas são importantes para esses grupos e o quanto elas podem, de alguma forma, contribuir para esses grupos. Porque, assim, por mais que talvez eu não tenha um estudo, eu não tenha o financeiro, mas eu tenho um conhecimento a ser passado. Eu tenho uma palavra a ser passada, eu posso fazer um processo de escuta. Então, cada membro dessa comunidade ela tem um grau de importância. Só que tem que aquela questão, nós não entendemos o grau de importância que nós temos. E às vezes a gente, ou por exemplo, o potencial que nós temos para poder produzir algo. Então, o psicólogo ele vai estar fazendo uma intervenção nesses grupos para que as pessoas consigam compreender que elas são importantes para o grupo e que elas conseguem trabalhar de alguma forma para o benefício do grupo. Aí ela entendendo o seu papel nessa comunidade, nesse grupo, e o quanto ela pode beneficiar e ser beneficiada. Então a gente vai fazer esse processo de intervenção. Porque se a gente for analisar, todos nós temos potenciais, todos nós temos conhecimento, todos nós temos algo para contribuir. Mas muitas vezes a autoconsciência desses fatores não é simples e muitas vezes não vista pelas pessoas que estão ali naquela comunidade, principalmente essas pessoas que estão numa situação de maior vulnerabilidade. Então, essa comunidade ela é um território comum, então pode ser um bairro, uma área da cidade, um espaço de convivência, um local onde as pessoas podem estar convivendo e discutindo os vários fatores, pode ser um CRAS, pode ser um CRES, pode ser uma quadra, pode ser uma igreja, pode ser uma ONG que tem na comunidade, pode ser sei lá, uma associação de moradores, enfim, pode ser qualquer espaço que as pessoas conseguem ter uma convivência. E tem que ter os membros, né, que são ativos nesse grupo, que vão estar participando, que vão estar convidando outras pessoas. Então, isso são alguns aspectos que tem que ser levado em conta. E o que é uma comunidade? Qual é a definição de comunidade?
A comunidade é onde todos são chamados pelo nome, essa definição é do Marx. Viver em sociedade, onde a pessoa é reconhecida pelo nome, significa que, além de manter sua identidade e singularidade, o indivíduo pode expressar sua opinião, seu pensamento, onde ele é alguém. É aquele local onde você é uma pessoa importante, não é um local que você tem o poder de palavra, é um local que você tenha o direito de se expressar, é um local que você é reconhecido pela sua pessoa. Então, é uma situação que, nós temos que ser agentes transformadores para a pessoa entender esses processos. Então, isso pode interferir de forma direta ou indireta aí, no processo de vida desses indivíduos, porque do momento que eu me sinto valorizado, eu me sinto parte daquele grupo e eu consigo ver o meu papel no grupo. Quem sou eu nesse grupo? Tá ficando claro até aqui, pessoal? Quando a gente fala de sociedade, seria tanto no sentido macro até no sentido micro. Uma sala de aula é uma micro sociedade. Então ela também tem o seu fator de interferência. Pessoal do Twitch é porque perguntou se essa sociedade ela pode ser macro ou micro. E aí eu estou explicando aqui pelo áudio. É que eu tenho que lembrar que o pessoal que está falando comigo pelo áudio não está sendo escutado pelo Twitch. Então o que acontece? Então essa sociedade ela vai ser desde um grupo de moradores, um grupo de um CRAS, por exemplo, até o bairro, a região do bairro, o bairro, o conjunto de bairros, o município, o estado, enfim. Isso tudo é a sociedade do macro ao micro. Então, do momento onde tem pessoas convivendo, passa a ser um local de troca de informações e nós temos o nosso papel, principalmente nessas micro sociedades onde as pessoas se conhecem e você é chamado pelo seu nome e você tem a sua identidade grupal, você tem um papel nessa comunidade. Então eu sou uma pessoa formadora de opinião, eu sou uma pessoa que traz informações, eu sou uma pessoa que faz algo pela minha comunidade e isso tudo é muito importante aí nesse processo do micro. Então, isso seria basicamente uma comunidade. É estar em comunidade, estar em comum, é estar em contato com essas pessoas. Nós conseguimos interagir e nos sentimos como parte desse todo. Ficou claro? Ah, Então, assim, algumas definições, aí nós já vamos para mais algumas definições. Participação da mesma cultura, vinculação ao território comum, espaço de moradia e de convivência, nível socioeconômico semelhante, laço histórico comum, são uma definição de Góes aí, 2005. É uma associação que se dá na linha do ser, isto é, por uma participação profunda dos membros com o grupo, onde são colocados os sentimentos nobres como o amor, a lealdade, a honra, a amizade, crenças e conhecimento mútuo. Então, essa definição aí é do Petones. E aí o que acontece? Então, é um local onde nós fazemos uma troca de experiências e que nós temos uma definição, que nós consigamos ter uma identidade, tanto eu no grupo, quanto o grupo ter sua identidade própria e a gente conseguir fazer esse processo de interação. Então, basicamente, seria isso que é a definição de comunidade. A gente só recapitulando, porque a gente falou isso na última aula, mas só para reforçar, porque a gente tem que entender que a atuação do psicólogo ela é muito importante nessa questão das comunidades. Então, nós vamos estar trabalhando aí a questão da inserção e conhecimento dos indivíduos na comunidade, fazer esse trabalho com a comunidade, fazer com que essas pessoas
despertem para a questão da conscientização dos seus direitos, porque, segundo a Constituição, é um dever de todo cidadão saber os seus direitos, mas isso não é fato. A maioria das pessoas não sabe seus direitos. Quem aqui já leu a Constituição? Quando eu falo ler, ler basicamente pelo menos, sei lá, 30%. Não vamos ser muito otimistas, não. Então, eu acredito que basicamente, sim, a gente sabe algumas coisinhas, mas nós não sabemos muitos direitos. Mas o primeiro dever que tem na Constituição é que você tem que saber todos os seus direitos e deveres, que você vai ser punido ou vai ser cobrado por isso. Então, legalmente, você não pode alegar que não sabia. Então, por exemplo, tem uma lei aqui na cidade de Araguaína que para qualquer tipo de local público você tem que estar com a máscara. É cabível de multa, a primeira vez você é multado em R$ 50, a segunda vez é R$ 100, e em caso de terceira reincidência você pode ser até detido. Isso é uma questão de lei municipal. Ah, eu não sabia. Isso não pode ser levado em conta na questão do argumento. Mas eu nem sei ler. Mas aí o Estado também diz que você não pode ser privado de ser cobrado pelas leis se o seu dever é saber elas. Então, às vezes, você nem sabia que você tinha que saber as leis, mas você vai ser cobrado por isso. E também identificar a necessidade desses membros. Quando a gente fala de necessidade, é de uma forma ampla e geral, tanto das questões materiais quanto subjetivas, porque isso vai interferir no papel de cada um no grupo e também vai interferir na questão da comunidade como um todo. Então, o trabalho do psicólogo comunitário. Qual é o trabalho desse psicólogo aí, voltando a essa pergunta que eu estou fazendo desde antes. Então a gente vai fazer inserção, nós vamos nos inserir primeiramente nessa comunidade e a gente vai consiste na inserção também desses indivíduos da comunidade, trabalhar com isso, com essas pessoas para que elas sejam inseridas e elas se sintam inseridas nesses determinados grupos. E aí também atuar no sentido de analista e facilitador. A gente vai fazer esse processo de mediação com essas pessoas. E também a gente vai identificar as necessidades do grupo e das pessoas desse grupo, onde as ações e ferramentas são construídas de forma compartilhada, profissional e comunidade. Nós vamos trabalhar junto com a comunidade, não é o psicólogo fazer pela comunidade, mas fazer com que essa comunidade venha a ter autonomia. É trabalhar os potenciais dessa comunidade para que ela venha a fluir, visando a busca das soluções, respeitando sua singularidade, história e o local. Então a gente tem que entender qual é a história dessa comunidade, desses grupos, quais são as características, como eu posso estar trabalhando isso, e como essas pessoas podem fazer para mudar a própria realidade. E nós também vamos fazer esse trabalho de tentar despertar nos indivíduos a conscientização dos direitos que os fortaleçam em busca de melhores condições de qualidade de vida. Porque tem algumas pessoas, gente, eu vou te falar uma coisa, existem pessoas, por exemplo, a gente tem o auxílio emergencial, que normalmente é solicitado por um aplicativo de celular, e eu vou te falar uma coisa muito séria, nem muita gente que nem sabe que tem esse auxílio. Porque pode parecer um absurdo, mas tem pessoas que nem televisão em casa não tem. Tem pessoas que nem o celular não tem. E quando eu falo celular, não é o smartphone, é o celular, aquele que só liga e manda mensagem de texto. Sim,
a pergunta aqui no áudio do Discord foi a questão de que como é que trabalhar a sociedade se ela vai acabar encontrando algumas barreiras, principalmente as questões políticas, para conseguir as coisas. É o seguinte, o indivíduo, vou falar de uma forma um pouco esdrúxula, mas o indivíduo em si, muitas vezes, ele não tem o potencial, mas a comunidade em grupo, ela tem. Porque até no movimento político a pessoa vai entender que aquela comunidade ela age em conjunto. Então ele vai ter que tomar um certo cuidado até para fazer certas ações ou até para limitar essas pessoas, porque não é um todo. E nós temos que entender assim que o potencial individual é importante para o grupo, mas o potencial da comunidade ele vai trazer mais portas para essas pessoas. Por exemplo, vamos colocar que a gente vai montar um bairro nesse bairro que nós moramos, vamos dizer que nós moramos todo mundo no mesmo bairro. Ah, nós vamos eleger o presidente do bairro. Quando esse presidente for falar com o vereador, quando esse presidente for no Ministério Público, quando ele for na Defensoria Pública, ele não vai como a pessoa, ele vai como um representante dos moradores daquele bairro. Isso traz um potencial, traz um peso maior. E até no sentido de política, quando eu falo política, não é politicagem, na verdade, até para um vereador isso vai ter um peso maior para um candidato a prefeito, porque ele não vai estar trabalhando com uma pessoa, ele vai estar trabalhando com um contexto. Ah, sim, a gente não vai. As dificuldades elas não vão ser sanadas porque está em grupo. O simples fato de estar em grupo ela não vai ser sanada, ela simplesmente vai aumentar o potencial. Vamos colocar o seguinte: querendo ou não, tudo é tentativa e erro. Então, às vezes eu vou conseguir acertar e vou conseguir errar. Nós aumentamos o potencial dessa comunidade conseguir trabalhar as questões dela, vai depender de outros fatores, claro, mas a gente vai aumentar o potencial. Ao mesmo tempo, a gente vai dar visibilidade para essa comunidade. Talvez não a curto prazo, mas a médio e longo prazo, essa comunidade vai ser vista e automaticamente a gente vai conseguir trabalhar certas questões. Só dando uma lida aqui no Twitch, uh, o pessoal está comemorando que conseguiu entrar aí, né? E a Marina falou aqui que sobre a questão das pessoas que não têm acesso a informações e a questão dos moradores de rua, que e aí ela pergunta se alguém ajuda na questão dessas assistências. Normalmente os CRAS eles estão tentando fazer esse processo. Algumas pessoas de forma voluntária também estão fazendo um processo de tentar ajudar essas pessoas em situação de rua, para que elas tenham acesso a esses benefícios, pelo menos alguns benefícios. Mas a gente entende também que algumas pessoas não vão ser assistidas por causa dessa falta de informação. A Ingrid concordou aqui. Ah, aí o Valber, que ele ressaltou aqui do pessoal oportunista, né? Por aqui tinha um povo que estava cobrando de gente que não tinha muito conhecimento sobre isso. Cobrava para poder, simplesmente, eu te cobro R$ 50 para não poder te cadastrar lá para você ganhar seu benefício. Então, infelizmente, a gente tem. A Ila falou que tem pessoas cobrando para fazer o auxílio também, o que também que é um absurdo, né? Concordo. E a Amanda fala que na cidade está cobrando R$ 200, entendeu? Isso aí, gente, isso aí, se vocês têm consciência, vocês podem estar ligando para a polícia, pode informar que essas pessoas estão tentando extorquir das pessoas com menos conhecimento. E vocês, como cidadão, não apenas como estudante de psicologia, mas cidadão mesmo, o seu papel pode ser mediar. Não, não, eu faço para você, eu não te cobro nada, entendeu? E aí você vai estar interferindo nessas pessoas e às vezes liga para a polícia. É interessante porque isso aí pode configurar crime, né, de extorsão, alguma coisa aí. Eu acho que esse tipo de pessoa, do meu ponto de vista, tem que estar na cadeia, porque se você, se você é um Robin Hood,
você pode ser até exaltado se você rouba do rico para compartilhar com os pobres. Agora, se roubar do pobre, eu acho que é o pior tipo de crime, é roubar de quem não tem, né? Então, assim, não que roubar seja certo em alguma situação, mas nessa seria o agravante, no meu ponto de vista, isso é a minha opinião. Ah, aí a Ilha falou que uma idosa, ficou sabendo de uma idosa que pagou R$ 150 para fazer o auxílio para ela, e é aquela questão, você pode fazer isso, e é uma coisa muito rápida, não exige muita coisa, entendeu? Só vai ser um pouco mais difícil porque tem questão do acompanhamento, mas e aí você pode procurar, por exemplo, entrar em contato com os CRAS e informar que algumas pessoas estão tendo dificuldade. Normalmente é o CRAS que está fazendo esse mapeamento, essas visitas e essas tentativas de ajudar as comunidades aí, para evitar que os oportunistas façam. E se você vê alguém tentando fazer isso, o meu conselho como cidadão é que você faça uma denúncia. Se você não quiser fazer uma intervenção direta, você simplesmente liga para a polícia e fala: ó, tem algumas pessoas que estão extorquindo idosos, etc. E aí ou a polícia chegando, ou até acionar o Ministério Público também. Quanto mais informações vocês tiverem, também facilita nesse processo de investigação. Nós temos que entender que a questão moral e ética ela vai permear todas as classes. Então, existem aplicativos falsos, existem sites falsos que você coloca a sua informação, aí o cara pega a sua informação e vai para o aplicativo para poder pegar o benefício. Infelizmente, a gente tem ah, os níveis diferentes aí de desonestidade, vamos dizer dessa forma. Ah, é, a pessoa aqui que eu não sei, porque ela colocou o nome, eu acredito que seja o número de telefone, né? Falou que outras pessoas estão vendendo na fila da Caixa Econômica para receber benefício. Aí, no caso aí, do meu ponto de vista, é a questão da oportunidade de ganhar. Nesse ponto, eu não acho que seja desonesto, entendeu? Até mesmo porque se ela não vai receber o benefício, ela não está ocupando, e aí ela vai acabar. Mas eu, de alguma forma, também tem que ver se não infere alguma questão de legalidade, e isso pode causar um problema. Porque eu, particularmente, se um colega que estiver na minha frente tentar vender um lugar, eu falo, não, você vai vender o lugar de trás de mim, na minha frente não. Eu, particularmente, eu teria uma atitude porque eu não acho também correto. Eu sei que ele está ali, que ele está tentando guardar um lugar, mas não é uma coisa que eu acho que aí também é uma tentativa de tirar de pessoas que às vezes não tem nem tempo, ou tem medo, ou está numa situação, por exemplo, o idoso que está numa situação de maior vulnerabilidade por causa do vírus, e ela pode estar numa situação ruim, então tem esses N fatores aí. E, infelizmente, nós temos que lidar com esses problemas. A própria sociedade ela acaba sendo egoísta em muitos momentos e acaba fazendo mal para os colegas da própria sociedade. Então, o trabalho comunitário, o principal central da psicologia social comunitária, prioriza que o trabalho em equipe nas comunidades deve ocorrer por meio do enfoque interdisciplinar, ou no caso multidisciplinar, e da colaboração mútua. Isso é Campos 2007. E é uma questão simples assim. É, Nós temos que trabalhar, não é só o psicólogo, é um psicólogo, por exemplo, no CRAS, é o psicólogo, o pedagogo, o assistente social, é uma complementação. Eu no meu setor, por exemplo, eu estou trabalhando no CRAS, eu trabalhar junto com a saúde, que tem uma outra demanda, e às vezes a minha demanda também é da demanda da saúde, eu trabalhar com as outras áreas do Estado na questão multidisciplinar. A gente entender que trabalhar em comunidade é algo conjunto. Então, não é só trabalhar com o setor que eu trabalho, é trabalhar com os setores responsáveis, de acordo com a necessidade. É ter um problema de saúde mental, encaminhar para um CAPS, enfim, é tentar trabalhar essa comunidade de forma mais ampla possível. Sim, Luzia, eu tô. É porque tá como tá um número, algumas pessoas também entram com codenames, e aí eu fico um pouco perdido. Então, um outro objetivo também é a construção do conhecimento
E que a construção do conhecimento deve estar fundamentada na interação do psicólogo com os indivíduos da comunidade. Não é eu levar o meu conhecimento para a comunidade, sim. É eu analisar essa comunidade, ver as necessidades e trabalhar esse conhecimento. Porque o bairro A e o bairro B são dois bairros periféricos, mas um fica do lado X da cidade e o outro fica no lado Y. As necessidades desses bairros são iguais? Não, elas podem ser similares, mas uh, elas são diferentes, porque tem as particularidades de cada bairro, tem as questões daquela comunidade, tem as questões das características daqueles grupos. E isso tudo faz parte desse processo aí. Então é uma questão que a gente tem que pensar como eu vou trabalhar, porque cada caso é um caso, seja a nível individual ou até no nível de sociedade. Então, por exemplo, o que serve para o norte talvez não sirva para o nordeste, que também não sirva para o sudeste. Então, por exemplo, no Brasil, nós no próximo mês aí, no mês de maio, nós vamos estar entrando no inverno. Aqui não. No Brasil todo a gente entra no inverno, isso é uma questão de geografia. Qual é a característica do inverno? Frio e seco. O verão quente e chuvoso, que é o que a gente está passando agora. Mas para o norte, que é uma coisa às vezes que a gente tem que entender, que no norte aqui é um pouco mais tranquilo nessa época do ano, porque está chovendo, o clima fica mais agradável. Quando entra no inverno, o frio esquece de chegar aqui. E a gente tem os dias mais curtos, etc. Então, mas aqui vai continuar quente, porque isso é uma característica. Como o tempo está mais seco, a sensação térmica vai aumentar. Então, beleza, no inverno é época de comprar blusa de frio? Não. Depende do lugar do Brasil que você vai estar. Por quê? Porque cada lugar ele tem sua característica. Seja no caso, o exemplo que eu citei, climática, seja numa situação de vulnerabilidade. Talvez a fome que se passa aqui não é a mesma fome que se passa em outro lugar. Porque nós temos que analisar essa comunidade, estudar materiais científicos para nós trabalhar essa comunidade. Então, o psicólogo sempre vai ser um eterno estudante. Então, a psicologia social e comunitária e suporte social. Ela tem maior relevância em indivíduos com situação de isolamento, pessoas com mais vulnerabilidade, então relacionado com suporte emocional, seja afeto, companhia, informação, fazendo com que os indivíduos se sintam confortável. Então, o psicólogo social e comunitário, né, nós vamos estar trabalhando, dando também um suporte, não só o suporte social de forma geral, trabalhando as questões financeiras, onde é possível, buscar assistência para aqueles que têm. Eu vou lá, essa pessoa não recebe o Bolsa Família, eu vou tentar ajudar ela. Se eu não trabalho no CRAS, eu vou tentar ir no contrato com o CAS. Se eu trabalho no CRAS, eu vou tentar facilitar esse processo, porque algumas pessoas não sabem nem os documentos, ou nem têm documentos que são necessários, ou nem sabem como procurar, ou não sabem quais são as características. Então, a gente vai fazer esse trabalho. Nós vamos tentar entender também essas pessoas que estão isoladas. Se nós somos seres sociais, se alguém está isolado, provavelmente é uma pessoa que tem alguma questão patológica. Então, nós temos que trabalhar essas questões também. Entender quais são as pessoas com maior vulnerabilidade. O que é maior vulnerabilidade? É as pessoas que têm o maior risco de que algo ruim aconteça com elas. São as pessoas mais vulneráveis, entende? As duas moram na periferia. Só tem que uma mora numa casa do governo, né, dos programas governamentais, e a outra trabalha numa casa de palha. Será que a vulnerabilidade dos dois são a mesma? Entende? Porque a casa de palha, por exemplo, pode ter risco de incêndio maior, ela pode ter risco de animais peçonhentos, porque são várias frestas para entrar e locais para eles ficarem, pode ter maior risco de outras questões relacionadas à chuva, a clima, enfim. Então ela está numa situação de maior vulnerabilidade social. Naquela família X, tem uma pessoa que é alcoólatra, então automaticamente essa família ela fica numa situação de vulnerabilidade maior, porque essa pessoa alcoólatra ela pode
tanto retirar dinheiro de dentro de casa para suprir sua necessidade de dependência química, ou ela pode simplesmente também ter outras questões associadas, por exemplo, violência física, violência sexual, enfim. E também nós vamos trabalhar a questão da afetividade, do suporte emocional, trazer informações para essas pessoas, trazer formas para essas pessoas para que elas se sintam confortáveis. Porque quando a gente vai pensar em trabalhar na questão da comunidade, nós temos que entender que as vulnerabilidades, elas às vezes passam de coisas muito simples. Então, eu vou dar um exemplo que às vezes acontece comigo, de estar num local, por exemplo, rodoviário, e algum morador de rua puxar papo comigo. Ah, é, Às vezes eu falo, eu tenho uma cara meio fechada nos lugares, mas ele deve estar escrito em algum lugar, ou no braço, ou na testa, que eu sou psicóloga. As pessoas às vezes têm o hábito de vir conversar comigo. E aí eu dou atenção, porque é natural meu, não é uma coisa que eu faço de forma forçada, e essa pessoa ela começa a se abrir. E aí você vê que na necessidade nela naquele momento, às vezes não era nenhum prato de comida, ela te pediu uma moeda, você deu atenção para ela, e ela vai sair muito satisfeita por você ter dado atenção para ela, dela ter te contado a história, ela ter discutido um tipo de coisa com você. É a necessidade. Então, essas pessoas elas estão numa situação de vulnerabilidade, entendeu? O morador de rua ele não é visto. Se eu não me engano, tem uma música do Gabriel Pensador que ele fala alguma coisa sobre o morador de rua. Ah, Acho que chama Pátria que me pariu. Quem tiver curiosidade de escutar a música. Então é uma questão nós entendemos as necessidades do indivíduo, daquele grupo e daquela comunidade, do individual ao macro, entendeu? Esse macro ele pode ser o macro do bairro, das pessoas daquele bairro, é um macro, porque aí o micro seria aquele grupo que você faz parte. Então nós vamos estar trabalhando essas necessidades. Pessoal, eu exemplificando, está ficando claro para vocês? Aqui está muito quente, não sei se é minha casa, se é o Araguaína ou se é o Tocantins mesmo. Então eu estou aumentando bastante. Não, aqui choveu e na minha casa tem grama aqui na frente que ajuda a melhorar o clima, mas ainda não está tão agradável. Então, é, nós vamos trabalhar então essas questões aí, do micro ao macro. Nós temos que pensar bastante sobre isso, porque nós temos que entender cada característica individual, cada característica no caso, nós vai ter que trabalhar níveis individuais de questões que têm que ser resolvidas, tipo, a pessoa está numa situação de depressão, eu trabalho no CRAS, o CRAS atende depressão? Não, o CRAS não é saúde, então eu tenho que fazer um encaminhamento já é um caso, posso encaminhar para um OBS, ou encaminhar para um CAPS. Então a gente tem que fazer essas ligações, porque isso é a nível individual, mas vai interferir a nível macro e micro. Uh, então, o desgaste excessivo do trabalho, horários irregulares impostos pela rotina de trabalho, estudos, a falta de oportunidades no mercado de trabalho, os baixos salários, a crise financeira, entre outras questões, o suporte social poderá constituir-se de um fator importante de promoção de saúde, inclusive da saúde mental. Gente, eu tive um grupo de estagiários, na época eu era supervisor de estágio social, mas se eu não me engano, 2015, 2000, acho que foi no começo ou no final de 2016. Esse grupo trabalhou num bairro periférico da cidade de Colinas, e esse grupo ele trabalhou com um grupo de mulheres. E eu fui convidado para participar da despedida delas, né? E elas fizeram algumas dinâmicas. Pessoal, se vocês verem o tanto que esse trabalho foi importante para aquelas mulheres daquele bairro, entendeu? Ele não trouxe alimento,
ele não trouxe dinheiro, mas ele trouxe diálogo, ele trouxe informações, ele propiciou troca de informações. E na época, eu não pude verificar depois, mas as mulheres falaram que, independente da saída das estagiárias, porque elas estavam encerrando o ciclo, né, elas iam dar continuidade naquele grupo, que para elas todos aqueles momentos foram marcantes e importantes. Então, nós promovemos saúde mental de forma muito ampla, trabalhando essas questões. Um grupo de homens, homem tem dúvida, homem tem suas questões, só tem que ele não vai perguntar, talvez, por exemplo, no meio de muita gente, a não ser que esteja uma confiança, entende? Um homem, ele tem medo de demonstrar a sua vulnerabilidade na frente de outro homem, a não ser que seja um grupo muito fortalecido. Então são coisas a ser trabalhadas, entendeu? A mulher, ela está em casa e às vezes ela se sente inútil porque ela não consegue trabalhar por alguma limitação, porque ela está desempregada, ela tá às vezes ela se sente cobrada por ser dona de casa, porque ela às vezes não queria, ou ela se sente cobrada pelo marido por não estar trabalhando. São N possibilidades e o psicólogo ele pode trabalhar essas questões aí nessa comunidade. Porque quando a gente vai falar de vulnerabilidade social, é muito amplo, não é só financeiro, assistência social, é uma coisa muito mais ampla do que isso. Porque dentro, por exemplo, esse desgaste excessivo, hora irregular, a pessoa está trabalhando, estudando, isso tudo vai afetar. Gente, ficar em casa está afetando as pessoas no sentido mental, de saúde mental, pessoas que tinham uma rotina mais fixa, as pessoas que já têm o hábito de ficar em casa, para elas está tranquilo, entendeu? Pode surgir algum problema, não estou falando só no nível de ficar em casa, fora os outros fatores. Mas vamos dizer assim, se a vida dela talvez não mudou a rotina, ficou até melhor. Mas para outras pessoas que às vezes tinham o hábito, por exemplo, de ir para a faculdade, interação social, isso para algumas pessoas está sendo ruim. Está trazendo um adoecimento mental. Então a gente tem que pensar nessas questões aí de coisas que podem afetar a vida social e mental dessas pessoas, porque ah, nós somos seres sociais. Esse material aí é um pouco antigo, né? É, a Marina fala ser mãe, dona de casa, estudante, são coisas que vão afetar. Aí no caso aí, na época tem uma manchete aí do que a crise que a Dilma nega, que é uma crise que já existia naquela época, a crise política que nós estamos vivendo, a crise do corona que nós estamos vivendo, os problemas do desemprego, questões sociais, não, tá tendo emprego, um aumento de emprego em alguns lugares, mas outros não tem, pessoas que ganhavam melhor estão ganhando pior por causa de certas situações que aconteceram na vida, enfim, várias coisas podem acontecer de hoje para amanhã e pode mudar a sua saúde mental. Então nós temos o papel aí de tentar trabalhar com essas pessoas para que haja uma melhora na sua qualidade de vida mental, enfim. Intervenção social. Então, um processo intencional de interferência ou influência que objetiva provocar mudança. Então, nós vamos ser agente de intervenção social. Nós vamos interferir, nós vamos influenciar para que essas pessoas mudem. Porque algumas pessoas, gente, não mudam, não é porque não querem, é porque não sabem como, entende? Porque às vezes, ou porque, não vai adiantar, eu já tentei antes. Então, muitas vezes a gente entra nesse ciclo por N fatores. Então, nós vamos ser assim, agentes mediadores e interventores desses processos. A intervenção ela pode ser operacionalizada a partir de influências, orientações ou ações concretas, no sentido de modificar sistemas sociais e políticos. Então, nós vamos fazer com que isso aconteça, fazer com que esse grupo desperte para essas questões. Coincidência em áreas como saúde, educação, bem-estar físico, emocional, domínios judiciais, entre outros. Para a gente entender, a comunidade às vezes não sabe. Um exemplo, eu vou fazer uma pergunta tanto para o pessoal que está no Twitch quanto para o pessoal que está no Discord. Quem aqui já foi numa reunião do Conselho de Saúde da sociedade? No Discord,
Quem já foi no, numa reunião do Conselho Municipal de Saúde, por exemplo? Sim, mas é a reunião do conselho? Então, quem já foi para uma reunião do Conselho de Educação? Quem já foi para a reunião do Conselho de Assistência Social? Quem já foi para a reunião do Conselho de Políticas sobre Drogas? Quem não sabia que existem esses conselhos? Só uma pessoa manifestou que já foi numa reunião de conselho, que foi a Amanda aqui no Twitch. O resto, todo mundo ou não sabia da existência ou nunca foi. Então, eu fui presidente do Conselho Municipal de Saúde de Araguanã, quando eu cheguei no Tocantins, e fui presidente do Conselho de Políticas sobre Drogas de Colinas do Tocantins, antes de vir embora para Araguaína. Esses conselhos, eles têm como fundamento fazer com que os órgãos públicos sejam fiscalizados, fiscalizar esses órgãos públicos, mas ao mesmo tempo também identificar as necessidades da cidade e tentar fazer com que a política seja aplicada, coisa que muita gente não sabe. Se vocês que são estudantes de psicologia não sabem disso, e eu nem vou culpar vocês, porque isso não é ensinado na escola, e a gente às vezes não tem nem curiosidade de saber, porque a gente nem sabe dessas possibilidades. Se você não trabalha muito na área, você não vai saber. Mas imagina o João, que trabalha o dia inteiro de pedreiro, de servente de pedreiro, que é um trabalho braçal muito pesado, e que chega em casa cansado depois das 6, que ele estudou só a terceira série. Consegue entender? Então nós vamos estar fazendo esse processo aí. Tem gente que nem sabe que tem certos direitos. Tem gente que nem sabe dos direitos que tem. Então nós vamos fazer essas intervenções nessas diversas esferas aí. Tá claro até aqui, pessoal? Vou dar mais um andamento aqui. Deixa eu só ver onde eu tô aqui para me identificar. Ah, aqui, a gente só situar onde nós estamos. Relevância. Aqui. Então, pessoal, já estou quase concluindo aí o material. Então, vai dar tempo antes do horário aí. Ah, é que eu estou colocando no modo de exibição e aí ele não vai onde eu queria que ele fosse. Então, eu tenho que voltar só um minuto. Psicólogo, uma relevância. Ah, competências para a prática. Deixa eu só verificar aqui se o tweet vai atualizar sozinho. Opa. Só um minuto, pessoal, que saiu aqui. Pronto. Não, simplesmente meu PowerPoint fechou o slide. Pessoal, vou acompanhar por aqui, aí vai ficar um pouquinho menor, mas só para não perder mais tempo, porque meu computador hoje ele está querendo cestar já. Pronto. Daqui a pouquinho.
Então, assim, há algumas competências para a prática. Existem 18 competências relacionadas à prática da psicologia comunitária, elaboradas com a intenção de comunicar a natureza e como a psicologia comunitária contribui. Então, eu vou estar citando elas. Ah, perspectivas ecológicas. A gente tem que entender qual é a nossa questão do ecossistema, da nossa vida, da comunidade, o que a gente pode fazer para poder trabalhar essas questões. Porque, por exemplo, aproveitamento de lixo, enfim, várias questões aí relacionadas aí. O empoderamento, que a gente já falou aí, que é um dos pilares. Competência sociocultural e cross-cultural, intercâmbio de cultura. A gente tem que entender que as culturas elas podem ter trocas de informações, tanto de uma comunidade com outra, ou com uma cidade com outra, até questões de regiões do país. O conhecimento trocado ele vai trazer essa troca de cultura pode trazer muitos benefícios para as comunidades. Inclusão, comunidade e parceria. Então, a gente tem que trazer o processo de inclusão, de incluir as pessoas dessa comunidade, fazer parcerias com grupos, com ONGs, com igrejas, enfim, tudo aquilo que possa beneficiar os grupos. A questão da ética prática e reflexão. Então, outro ponto que nós temos que entender é a questão do que é a ética, trabalhar questões éticas, refletir sobre vários assuntos, enfim. A Marina falou que tem que sair agora, provavelmente está indo assistir uma live de algum cantor. Programa de desenvolvimento, implementação e gestão. A gente tem que entender um pouquinho disso também, porque nós vamos ter que implementar certas coisas nos grupos. Prevenção e promoção de saúde é uma coisa que nós vamos também estar trabalhando de forma direta ou indireta. Direta, se eu trabalho na área da saúde, e indireta, porque querendo ou não, nós vamos estar trabalhando algumas questões de saúde e encaminhar para os órgãos responsáveis, ou ONGs que possam, parceiros que possam ajudar essa comunidade. Comunidade, liderança e mentoring. Então, nós vamos ter que trabalhar as questões da comunidade, das relações interpessoais desses grupos, nas questões de liderança, trabalhar um líder para liderar os grupos, para poder facilitar certos trabalhos, enfim. Pequenos e grandes processos grupais. A gente tem que entender como funciona o grupo, os funcionamentos do grupo, essas questões da relação interpessoal que eu citei, enfim. Desenvolvimento de recursos. Nós vamos ter que trabalhar para que essa comunidade ela crie recursos, ela trabalhe com recursos, ou buscar recursos de formas governamentais, ONGs, enfim, nós vamos ter que trabalhar isso também. Quando eu falo recurso, não é só financeiro, às vezes, por exemplo, ferramentas para fazer um tipo de trabalho manual, enfim. Consulta e desenvolvimento organizacional. Então, a gente vai ter que entender um pouquinho de como funcionam essas organizações. Eu acredito que vocês vão ter isso na matéria da psicologia organizacional, que eu não sei se vai ser eu que vou dar para vocês, mas que a gente tem entender um pouco de como funciona os grupos, as relações de trabalho em equipe, enfim, porque nós vamos ter que trabalhar isso dentro da comunidade. Colaboração e desenvolvimento, fazer as alianças, buscar entender que esse grupo tem que ser fortalecido internamente, mas externamente nós temos que buscar essas parcerias. Desenvolvimento da comunidade, como a gente vai trabalhar para que essa comunidade ela busque autonomia e consiga se desenvolver, que essa comunidade consiga se organizar. Nós vamos ter que analisar as questões das políticas públicas, nós vamos entender um pouquinho sobre comunicação, comunidade, educação, formas de disseminar informação, formas de sensibilizar as pessoas daquele lugar, para que as pessoas entendam a importância delas participarem desses grupos, enfim. Que essa comunidade tenha participação, porque se ela não tiver participação, ela não vai ter um funcionamento e entender o que é uma comunidade. Então, eu vou trazer aqui alguns exemplos, as fontes estão aí no material. Alguns exemplos de como trabalho comunitário: hortas comunitárias nos Estados Unidos, em Montana,
É, construção de hortas comunitárias tem como objetivo trabalhar com populações de baixa renda, dando espaços de jardinagem, ensinar-lhes habilidades de jardinagem, né? E para que possam assumir o controle da qualidade dos alimentos. Eles e suas famílias consomem. Atualmente, são 5 jardins e mais de 60 jardineiros, lá no caso desse local. Por exemplo, uma horta comunitária tem um terreno baldio, ou um terreno que as pessoas sabem o dono, mas o dono não tem financeiro para trabalhar naquele terreno, ele cede para a comunidade, por exemplo, fazer a horta comunitária. Então as pessoas vão buscando, trazendo ferramentas com recursos próprios, ou buscando, por exemplo, o fulano tem uma roça aqui perto, eu vou lá buscar o esterco para poder fazer. Então as pessoas vão começando a trabalhar nesse processo de adubação, de controle do solo, e aí as pessoas pode, por exemplo, arrumar, conseguir alguém para ajudar isso, e de repente você tem uma horta comunitária. As pessoas se distraem. É terapêutico, não é terapia. É terapêutico trabalhar numa horta dessa e ao mesmo tempo depois eu consigo trazer alimentos de qualidade, uma salada, coisas que às vezes, por exemplo, um cheiro verde que eu teria que comprar, eu consigo consumir porque lá na horta comunitária já tem. As pessoas vão se organizando de fazer uma divisão que seja equitativa, né, para que as pessoas consigam ter acesso a isso. Ah, uma ótima ideia, uma coisa que pode mudar a vida de uma comunidade. Um outro exemplo, o empoderamento das mulheres e meninas através do esporte. Isso aí acontece no Quênia, você está trazendo exemplos do mundo. Survit organizou uma série de atividades esportivas que envolvem mulheres e homens na comunidade do sul do Quênia, com o objetivo de capacitar as mulheres e construir o consenso da comunidade sobre as principais questões de gênero, como a saúde reprodutiva, uma questão. Todo mundo sabe que tem que usar camisinha, todo mundo sabe os métodos contraceptivos. Não. Mas no Brasil todo mundo sabe. Mentira, você não sabe. Entendeu? A pessoa às vezes nem sabe como coloca uma camisinha. Nem tem camisinha feminina, nem sabe como é que usa. Tem a camisinha masculina, nem sabe como é que coloca. Tem gente que não sabe. E tem gente que sabe que tá na faculdade e não sabe disso. Então a gente não pode falar que todo mundo sabe. As mulheres da questão da asepsia, homens na questão de asepsia. Eu tenho colegas da enfermagem que vivem dizendo que, às vezes, quando tem que analisar as partes íntimas de certos homens, é horrível, porque o odor é muito forte e horrível. Por quê? Porque essa pessoa nem sabia o quanto tem que ter asepsia. Mas isso é coisa básica. Coisa básica para quem? Porque se eu analiso do meu próprio ponto de vista, eu estou julgando o outro, né? O Valbo coloca aí que tem a questão de tem lugares que a própria religião condena o uso. Sim, a religião condena o uso da camisinha, porque na verdade ela não condena o uso da camisinha, ela fala que você não pode praticar sexo. É melhor, e não deixa de ser o melhor método contraceptivo, por exemplo, tanto de saúde sexual quanto de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, a abstenção de sexo, entendeu? Mas será que as pessoas elas realmente vão se abster? Então, alguma coisa que a gente tem que refletir. Nós temos que entender aquela comunidade específica. Nós não podemos pensar a nível eu, tem que pensar a nível local. E aí, por exemplo, a questão da saúde reprodutiva, direitos de propriedade para as mulheres, no caso lá no Quênia, a questão do direito que elas podem ter coisas, lá ainda prevalece muitas questões autoritarias, muito machismo, etc. A questão da relação HIV e AIDS, entendeu? Tem gente que não sabe a relação, não sabe que isso foi pego, entendeu? Às vezes você vai atender uma pessoa e ela fala, eu não sei como é que eu peguei isso, entendeu? Eu particularmente posso dizer com experiência própria, às vezes a mulher chegar assim, eu não sei como é que peguei, eu falei com meu marido, ele falou que não tem. E eu não tive relação sexual com ninguém, além do meu marido. Parece ser absurdo, mas acontece. Então a pessoa às vezes não tem. A questão da violência contra a mulher, assédio, violência física, violência sexual, enfim, os direitos das mulheres no processo de comunidade e tomada de decisão. Então,
É trazer para aquelas mulheres que têm menos informação que ela não é submissa ao homem ou ela não é submissa ao outro, trazer um entendimento que ela também é um agente modificador dessa sociedade. E é um trabalho que foi feito no Quênia, que basicamente, no meu ponto de vista, também seria um trabalho muito bom de fazer nas comunidades aqui no Brasil. Outros exemplos aí de ações na psicologia comunitária. Iniciativa de energia solar para Homeless Shelter. Las Cruces Verde, no Novo México. Instalação de painéis solares em habitação para o cronicamente sem teto, para as pessoas que não têm teto. Sem esforços, seus esforços servem como símbolo, mostrando o apoio da comunidade para a energia verde e ajudando a alavancar a implementação em toda a cidade de energia renovável. Gente, tem lugar que não tem, aí no caso aí no Novo México, mas tem lugar ou tem bairro que não tem, ou tem pessoas que não têm acesso à energia elétrica. E a gente sabe que nas comunidades, para a gente viver, ter uma qualidade de vida hoje, duas coisas básicas seriam água potável e energia elétrica. Às vezes nós não percebemos a necessidade disso até de repente a energia acabar, entendeu? Ou, por exemplo, a água acaba. É mais fácil ficar sem internet. A internet é uma coisa que para a maioria das pessoas é algo muito essencial hoje em dia, mas beleza, sem energia você não tem nada. Você não consegue nem enxergar. Ou sem água. Eu, particularmente, por questões, às vezes, de ter problemas de pagar a conta de água, porque eu esqueci, porque eu peguei a conta para guardar, e guardei, e depois eu achei que eu tinha pago e não paguei, e às vezes de repente ficar 2, 3 dias sem água. E aí você, como é que você vive? Você vai entender a necessidade. E eu estou falando disso de uma coisa que foi um erro meu. Imagina as pessoas que não têm acesso a isso. Outro exemplo aí é preparando comunidades em Santiago para desastres naturais. Em El Salvador, após o furacão Ida de 2009, a coletivo Seiba optou por trabalhar com 3 comunidades que precisavam lá de construção social, determinado por níveis de danos e desejo expresso dessas comunidades de se organizar. Então, eles estudaram primeiro a questão dos danos e as pessoas que têm um empenho para poder organizar. Uma equipe de 6 pessoas implementaram projetos escolhidos, consultado com os governos locais e lançaram os projetos em fevereiro de 2010. A gente tem, por exemplo, a ONGs ou até empresas que tentam ajudar comunidades após algum desastre. A gente pode pensar aí no Brasil, no meu estado lá, Minas, a questão de Mariana, por exemplo, que houve a questão e outros lugares que tiveram deslizamento de terra, que pessoas perderam vida, perderam cidades foram banidas, enfim. Isso também são coisas que podemos trabalhar aí na questão do social. Outro exemplo aí seca e bem-estar psicológico, desafios para a psicologia comunitária e para políticas públicas no campo da agricultura familiar. Faveiro, o EOP. O objetivo foi verificar como a perda de recursos desencadeada pelas secas exerce influência sobre o bem-estar familiar. Contatou-se que as secas afetam recursos de sobrevivência familiar e causam implicações psicológicas para essa população, como insegurança quanto ao futuro, desânimo e tristeza. Essas pessoas que vivem aí na questão, isso já é no Brasil, né, dos locais áridos, que a pessoa não tem como sobreviver, não tem subsistência, enfim. É uma situação que vai trazendo, além dos agravos físicos e como consequência dessas questões de necessidades, você tem as questões psicológicas. Coaching de carreira, a análise de uma intervenção em um grupo de alunos de graduação. Só para esclarecer, a palavra coach foi apropriado para as pessoas que dão treinamentos aí, com formação ou não, mas o coaching seria porque, na verdade, coaching com ING no final seria treinando as pessoas, treinando. Então, isso aí basicamente é uma coisa que nós, como psicólogos na área organizacional, por exemplo, sempre existimos, e os coaches apropriaram desse nome, porque esse nome já existia antes, não foram eles que criaram, mas eles se apropriaram desses nomes para poder alavancar esse momento aí de conseguir
recurso financeiro. Não que todos os coaches só visam financeiro, mas é o que a gente tem visto ultimamente, opinião minha, não estou falando que isso é ciência, isso é opinião minha. Você der um tiro para cima, você acerta um coach, que ele vai estar escondido em algum lugar te esperando passar. Então, o estudo teve como abordagem epistemológica a psicologia social comunitária, que compreende o homem em suas relações com o intuito de conscientizar e facilitar a relação das pessoas em contexto grupal. Então, a gente pode, por exemplo, dependendo de uma ONG, por exemplo, ou, por exemplo, no caso de um aluno de graduação, numa escola, trabalhar a pergunta que é feita para uma criança: o que você quer ser quando crescer? E aí você sai do ensino médio e fala: o que eu vou fazer da minha vida? Ensino fundamental, enfim. Então, é algumas coisas. Tem muita gente que entra na psicologia sem saber nem o que era psicologia. Alguns passam a gostar e tem outros que simplesmente falam: não, não é isso que eu queria. Tive um colega de faculdade que hoje está formado, que ele fez ele começou 3 faculdades diferentes. Ele fez 2 anos de faculdades, um ano de uma faculdade e mais 2 semestres de outras faculdades, porque não sabia o que fazer. Aí ele se encaixou na psicologia e de repente ele deu certo. Hoje ele está bem, mas é uma coisa que às vezes, quanto tempo ele perdeu? Ele perdeu 2 anos. O conhecimento não se perde, mas no sentido de formação ele perdeu. Então a gente não tem uma formação, por exemplo, nas escolas, uma instrução sobre essas questões. E aí eu queria deixar, para finalizar, queria saber se vocês têm alguma dúvida. Então, aí qualquer coisa vocês podem estar acompanhando aí daqui a pouco eu publico no YouTube e vocês podem estar acompanhando. Eu vou fazer o comentário aqui do que o Valdo colocou aqui, mas eu só vou finalizar aqui pelo menos a gravação. Então, para o pessoal aí, para vocês também que estão aqui me acompanhando através dos trancos e barrancos, eu vou deixar uma reflexão. Onde é possível é, ter a psicologia social comunitária? Então, eu quero que vocês reflitam. A gente pode, talvez, na próxima aula, não ser, pode não ser só uma questão de aula, eu dando aula para vocês, mas a gente pode abrir uma discussão sobre esse assunto. Estou encerrando a gravação, então, e vou continuar a transmissão. Então, pessoal da gravação, muito obrigado, tchau para vocês.